Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP. O podcast onde, de uma forma simples, descomplicada e descontraída, falamos sobre casamentos. Este é o episódio número 2 da primeira temporada. Hoje tenho um convidado muito especial, o convidado anfitrião do espaço belíssimo onde nos encontramos, Nelson Marques, da Alfeitaria Lusa. Olá, muito bem-vindo. Obrigado Isabel. Estou eu aqui a dizer bem-vindo, mas eu que sou aqui a bem-vinda neste espaço fantástico que nos está a acolher. Olha, é com muito gosto que te proporcionamos aqui o nosso espaço para tu poderes desenvolver aqui o teu trabalho claro, ficamos muito orgulhosos de ele te servir para o efeito que tu pretendes. Olha, isto é maravilhoso, não é? Obrigado. Ter o prazer de trabalhar aqui todos os dias, isto quase é trabalho porque é uma responsabilidade muito grande e porque tu recebes aqui muitos noivos por dia, mas já lá vamos. Mas realmente este espaço, estamos em Gaia, não é? Com uma vista soberba sobre o Rio Douro e, portanto, isto é um privilégio. Sim, sem dúvida. Desde o início que nós procurávamos um espaço que fosse um bocado diferente daquilo que temos por hábito de ver para este tipo de área, ou seja, nós queríamos um espaço que fosse inspirador, que pudesse ter umas vistas agradáveis, sossegado e não um espaço em que as pessoas entram por impulso para ver o que é que se faz, ou seja, nós aqui funcionamos por marcação prévia, recebemos as pessoas, reservamos sempre um tempo de cerca de hora e meia para cada cliente, e digo cerca porque obviamente há pessoas que sentem a necessidade de mais tempo e nós percebemos isso de forma que nos adaptamos também a cada cliente. Claro, portanto as pessoas chegam, têm uma vista fabulosa, conseguem estacionar à porta, portanto isto aqui também é uma enormíssima vantagem, não é uma loja comum. E então, e se calhar começando por aí, explica-me, a Alfeitaria Lusa nasce porque existe uma necessidade muito grande de... Olha, a alfaiataria nasce com a preocupação de criar postos de trabalho e de trazer uma solução diferenciadora àquilo que já existia no mercado, ou seja, nós de forma alguma queremos ser concorrência com aquilo que existe, que já o fazem e fazem muito bem, nós queríamos ter uma proposta diferente àquilo que existe. E a nossa preocupação era em trazermos uma solução que fosse de roupa à medida e totalmente personalizada, porque queremos acreditar que existem muitas vantagens nisso. E, claro, associado a isso, sempre com uma solução democrática, ou seja, que seja de acesso a todos. Nós temos essa preocupação em procurar soluções para os mais diversos orçamentos que existem. Isto porque, muitas das vezes, associamos fatos à medida a um produto de luxo, com valores muito altos. Nós não somos isso, também temos isso, dependendo da matéria-prima que escolha. Ou seja, o valor vai variar em função da qualidade dos tecidos que os clientes escolhem e aí, sem dúvida, existe para todos os orçamentos. A escolha inteligente na medida certa, é mais ou menos assim, não é? É mais ou menos isso. Ok. Olha, um dos objetivos deste podcast é exatamente nós falarmos aqui sobre alguns mitos que existem. E este primeiro tema que tu tocas é muito importante porque realmente, normalmente, os fatos à medida estão associados a um produto caríssimo. E, portanto, aqui existe essa democratização de recebermos e de nos adaptarmos a qualquer tipo de novo. Sim, essa foi o primeiro ponto quando nós criámos a Alfeitaria Lusa, era termos uma marca que tivesse um produto de excelentíssima qualidade, de construção tradicional, ou seja, nós não temos fatos termocolados, todos os nossos fatos são de construção tradicional, com entretela e crina de cavalo, para que possa haver uma respirabilidade impecável, algo que os noivos tanto se queixam no dia de casamento, que muitas das vezes acontecem no verão, horas de calor, e acabam por ter que tirar o casaco porque lhes resulta um bocado insuportável manter o casaco. Aguentar aquilo. Nós até brincamos aqui com isso porque dizemos que com o nosso fato não vai ter essa sensação térmica. Okay. E é sério, ou seja, uma vez que o nosso fato não tem qualquer tipo de fibra artificial, é tudo construído com fibras naturais, sejam elas lãs, algodões, cupro, sempre com fibras naturais, a respirabilidade é muito agradável. Claro. Associado a isso, termos um fit impecável, porque o objetivo é sempre olharmos ao espelho e sentirmos bonitos e poderosos,
E associado também a tudo isso é termos uma vestibilidade que seja incrível, ou seja, não perdermos identidade, de certa forma. Podermos cruzar os braços, podermos cruzar as pernas, ou seja, todos aqueles gestos inerentes a cada pessoa, no seu cotidiano, poder mantê-los vestido com o fato. Porque a verdade é que muitas vezes os noivos, quando vêm cá, é a primeira vez que vestem um fato. Acontece muitas vezes, claro que sim. Temos aqui muitas vezes que é a primeira vez que vão vestir um fato. Claro. E claro que isto é a entrada em grande, porque um fato por medida é sem dúvida... Permite outro conforto. Outro conforto, outro fit, obviamente, porque nós no fundo esculpimos o corpo da pessoa e depois ele não perde qualquer tipo de movimento, como disse anteriormente. É tido tudo isso em consideração, portanto, é para todos os corpos, porque às vezes é aquela coisa, isto depois também em relação às noivas, não é? Dos corpos perfeitos, não existe isso. Aqui, não. Aqui o que nós fazemos são fatos que se adaptam ao corpo de cada um e não fatos e não corpos adaptados à roupa, ou seja, nós vamos criar a peça em função da morfologia, porque temos um método, tiramos as medidas, vamos analisar a postura cervical, a postura lombar, a altura de ombros, a distribuição de cinto, ou seja, tudo é analisado, é criado um molde de raiz a partir das medidas que tiramos à pessoa e a partir daí é que começamos o processo com os materiais anteriormente escolhidos pela pessoa. Que bem, portanto, tudo personalizado. Totalmente então, se nós tivermos que dizer quais são as principais diferenças entre irmos a uma loja e comprarmos um fato previamente feito ou fazermos um fato à medida, é exatamente isso. É o conforto que podemos proporcionar, é o podermos personalizar tudo. É isso mesmo, não é? E uma peça única. Ou seja, nós aqui não fazemos duas peças iguais, a menos que o cliente nos peça. Claro. De resto, nunca repetimos duas peças iguais. E um atendimento de excelência, não é? Portanto, sempre por marcação, num espaço super agradável, portanto, é tudo tido assim, tudo ao pormenor. Olha, em relação ao atendimento, sim, nós temos uma preocupação enorme em relação a isso. Para já, porque, como tu disseste muito bem, há pessoas que é a primeira vez que vão vestir um fato, ou mesmo que não seja a primeira vez que vão vestir um fato, muitos deles é a primeira vez que vão fazer um fato por medida, de forma que nós preocupamos em explicar todo o processo, em percebermos o que é que o cliente procura, ou seja, nós antes de propormos o que é que seja, vamos nos preocupar em ouvir a pessoa, em perceber o que é que ele pretende, em perceber quem é que ele é, em perguntar o que é que ele gostaria de projetar no dia do casamento, como é que ele gostaria que o vissem no dia do casamento. Claro. Somos todos diferentes e se para um fato azul é ótimo, para o outro é aborrecido e quer um fato jacar, amarelo, laranja, o que quer que seja. Ou seja, nós temos sempre que tentar perceber quais é que são as expectativas da pessoa e com muito respeito nunca desfraudar essas expectativas. Claro. Ou seja, essa preocupação aqui é constante, é isso que eu transmito a toda a equipa de que nós temos que respeitar aqueles que nos estão a escolher. Claro. Porque eu também sou consumidor e também gosto de sentir isso quando estou a comprar. Sabes que quando falas surgem-me assim uma série de perguntas, eu espero não me esquecer de nenhuma delas. Olha, diz-me, processos, portanto, as pessoas chegam cá, com quanto tempo de antecedência é que devem vir? Olha, quantas provas são precisas? Depende. O ideal é virem com 2, 3, 4 meses de antecedência, ou seja, quanto maior for a antecedência, melhor. Não quer, no entanto, dizer que nós não possamos fazer um fato em 5, 6 semanas. Claro. É possível. Também temos um serviço de urgência em que se acresce esse valor de urgência e podemos fazer o fato em 15 dias. No entanto, atualmente estamos a viver um problema em que é falta de matérias-primas. Então, muitas das vezes, o cliente escolhe determinada cor, sei lá, um verde, por exemplo, que é uma cor que tem vindo a suscitar muito interesse por parte dos clientes, um verde. E eu, muitas das vezes, vejo-me na posição de ter que lhe dizer esse verde não é possível porque só estará disponível em junho. Claro. Mas tem estas alternativas. Que são muitas, não é? São muitas. Se vier com a devida antecedência, há mais probabilidades de que isso não aconteça. Ok. Olha, voltando aqui um bocadinho de nada atrás, portanto, quando dizes que gostas de ouvir e perceber qual é a expectativa que o noivo põe no fato e no dia, é importante também, e isto é uma luta que eu tenho muito grande, que é falarmos numa linguagem universal. Ou seja, não faz sentido nenhum termos um noivo com um estilo de fato super simples e descontraído e depois termos uma noiva super princesa cheia de brilhantes num casamento na praia.
Muito bem, não é? concordo Portanto, plenamente esta contigo. linguagem universal nós temos enquanto parceiros todos, se conseguirmos aqui falar e trabalhar em conjunto, faz todo o sentido para o resultado final depois bater tudo certo. Tal e qual. Ou seja, percebermos o mood do casamento, a que horas é que esse casamento vai acontecer, se é uma cerimónia religiosa, se é uma cerimónia ao ar livre, se é na praia, ou seja, percebermos todos esses elementos, precisamos de todos esses elementos para depois podermos começar a fazer sugestões. Senão, de repente, podemos estar a fazer sugestões que não fazem sentido nenhum. Absolutamente nenhum. Olha, e falando aqui de casamentos, de vários tipos de casamento diferentes, ajuda-me aqui a perceber, e para darmos aqui umas dicas interessantes para quem nos está a ouvir, regras. Existem regras a nível de cores, a nível de formato, do smoking, do fraque, ajuda-nos. Quando é que nós podemos usar o quê? Claro que sim. Então, um fraque é uma roupagem diurna, de forma que deveria ser usado sempre para cerimónias que acontecem de manhã até ao início da tarde. E o smoking é uma roupagem tarde-noite, ou seja, para cerimónias que iniciam, e quando digo iniciam, porque todos nós sabemos que o casamento tem a hora do início, mas depois vai se estender até muito tarde. Raramente em hora de fim, não é? Exatamente. Como tal, o que interessa aqui é a hora a que inicia a cerimónia. E o smoking é uma roupagem para início, fim de tarde, meio de tarde, noite, mas não para um casamento em que vai iniciar às 11 da manhã, por exemplo. Ok. E quem é que pode vestir? Portanto, os noivos têm uma determinada indumentária, depois temos os padrinhos, temos os pais. Quem é que pode? Portanto, quem é que dita aqui a regra? O noivo vai de fraque, imagina. Ora bem. Quem é que pode vestir fraque também? Aqui a regra, quem dita, é o cliente. Ok. Nós vamos sempre explicar às pessoas como é que as coisas acontecem. Ou seja, porque se o cliente decidir que quer quebrar as regras, eu sou o primeiro a acompanhá-lo. Agora, eu acho que é importante que essas regras sejam quebradas a partir do conhecimento. Exatamente. Pronto. A partir do momento em que existe conhecimento, o cliente quer quebrar a regra, não vejo problema nenhum. Sabes que isso é tão a minha filosofia. Eu explico-lhes sempre, olhem, o protocolo diz isto, a teoria diz-nos isto, mas a verdade é que não tem que ser assim, é o vosso dia e faz sentido Tal que e seja qual. à vossa imagem. Portanto, a partir do momento em que vocês sabem como é que as coisas são teoricamente, nós podemos adaptar e a ideia é mesmo essa, porque senão um casamento A é igual ao casamento B e não faz sentido nenhum, não é? Exatamente, ou seja, Portanto, é importante que haja essa identidade no casamento e que seja coerente com aquilo que eles são no cotidiano, porque senão deixa de ser uma roupa para ser um disfarce. Claro, é verdade, olha, isso é tão verdade. Olha, mas diz-me então, mas imagina que o noivo quer fraque. A teoria diz-nos que o pai do noivo também deve ir de fraque, o sogro, os padrinhos. Ora bem, no mundo perfeito, todos os cavalheiros deveriam ir de fraque, Ok. não é? E na origem era assim que as coisas aconteciam. Claro que atualmente já é muito raro isso acontecer. Por isso nós temos noivos que só eles é que irão de fraque, temos muitos noivos em que vai o pai e o sogro, ou até os amigos, ou cunhados, irmãos mais próximos, ou seja, aquele grupo de família mais próximo que vão de fraque, ou seja, existe de tudo. Ok, portanto não há mesmo regras, Certo. não é? Mas, num mundo perfeito, Toda a gente é de o fraque. convite estaria lá que o dress code é um fraque, e já agora também, já usámos a palavra fraque várias vezes, na realidade não é um fraque, é um morning coat. Claro. Isto porque o fraque, que é o white tie, é para também usagem noturna. Ou seja, aquilo que habitualmente vimos na ópera, os maestros usam muito, isso aqui é um fraque, que é um white tie. Mas aquilo que nós vemos é um morning coat e que lhe chamamos fraque. Muito bem, olha, em relação aos coletes, aconselhas sem, depende dos tipos de corpos, depende também do horário da cerimónia, o que é que está aqui inerente ao uso ou não de colete, de gravata, de laçarote? Ora bem, o estilo do colete não tem muito a ver com a hora, tem a ver com o conjunto, o outfit que vai ser escolhido. Sendo que, aí sim, o colete, à semelhança do colarinho da camisa, deve ser aconselhado em função da morfologia da pessoa. Ou seja, existem modelos mais adaptados para um tipo de morfologia e outros para outros tipos de morfologias. E nós vamos ter sempre esse cuidado, ou seja, de analisarmos quem temos à nossa frente e sugerir peças que depois possam ficar bem. Como eu disse no início, o objetivo é sempre um resultado uau. Claro. Ou seja, é a pessoa olhar para o espelho, ver se dizer assim,
estou poderoso, estou maravilhoso. Okay. O foco deixa de estar só na noiva, não é? A verdade é essa, que nós quando falamos de casamentos, a noiva isto, a noiva... E de repente esquecemos que existe um noivo, não é? Sim, nós temos muitas vezes, há muitas noivas que acompanham os noivos e que quando chegam ao fim do processo dizem assim: uau, eu é que sou a noiva e não tive nada disto. É verdade. E quem tiver o privilégio de vir conhecer as tuas instalações percebe exatamente isso, porque o cuidado com que vocês recebem, e eu acompanho muitas noivas em provas de vestidos, e realmente o cuidado com que vocês recebem, a atenção que dão aos detalhes, o próprio espaço físico que nos acolhe, não é fácil nós encontrarmos isso em muitos sítios. Portanto, realmente aqui o noivo ganha um papel de destaque que antes não tinha. Portanto, eu acho isso maravilhoso. Sim, nós trabalhamos nesse sentido, até porque eu costumo dizer que não faz sentido estarmos a investir recursos nos mais variados, nas mais variadas soluções de publicidade, plataformas, etc., se depois não cuidamos do nosso melhor canal, que é o nosso cliente. Claro. Ou seja, os nossos clientes são os nossos melhores vendedores. Daí não ser só a percepção e o cliente que seja importante, porque para ele até pode estar bem, mas nós como profissionais percebemos que há ali coisas que se podem melhorar. Então temos que melhorar. Não é só o cliente diz-nos está ótimo. Não, tem que estar mesmo ótimo. Porque ele quando chega ao dia do casamento, ele vai estar num universo de muitas pessoas e que se ele estiver mesmo ótimo, vão-lhe dizer. Claro. Essas pessoas vão-lhe perguntar onde é que ele fez o não é? Sim. E nós temos vivido e temos crescido com isso, ou seja, do retorno dos nossos clientes, aos quais estamos muito agradecidos. Claro. Olha, o noivo, estamos aqui a falar de fatos, mas a verdade é que eles vindo cá podem ser aqui vestidos dos pés à cabeça. Não temos roupa interior, ou seja, só temos meias. Só temos meias, mas sim, ou seja, temos as camisas, em que o processo é muito semelhante aos fatos, também escolhe o tecido. Também são por medida? Por medida e personalizadas. Escolhe o tecido, o botão, a cor, o tipo de colarinho, o tipo de punhos, se quer bordar as iniciais, aonde é que as vai querer bordar, etc. Gravata, idem aspas, o laço. E há bocado perguntaste-me, e peço desculpa que eu não respondi a essa pergunta, que me disseste laço ou gravata e quando. Então, à semelhança do morning coat ou do smoking, o laço também deveria ser usado para uma cerimónia mais tarde-noite e a gravata para uma cerimónia mais manhã, início de tarde. Ok. Basicamente é essa a regra. Ok. E já agora aproveito também para falar aqui de mais uma coisa que surge muitas vezes, essa dúvida é o casaco apertado. Já lá ia, conta-me tudo. Não havendo colete, o casaco deve permanecer sempre fechado. Primeiro botão, o último botão, nunca se aperta. Nunca. Eu passo o dia do casamento a fazer isso aos convidados, a apertar o botão errado, a apertar o botão certo e desapertar o errado. Está sempre tudo trocado, ou estão os dois apertados, ou estão apertados ao contrário. Eu passo o dia a fazer isso. É muito comum. Pronto, então, só o primeiro é que deve apertar. Havendo colete, essa regra deixa de ser. Ou seja, havendo colete, o casaco pode estar sempre desapertado. Ok. Quer esteja de pé, quer esteja sentado? Sempre desapertado. Pode estar sempre desapertado, é a pessoa que o está a vestir que irá decidir se o quer apertar ou não. No entanto, há aqui algumas exceções. Exceção essa que é, se ele quiser, ok? O protocolo não diz que o tem que fazer, quando está perante uma patente mais alta, pode, em sinal de respeito, apertar o casaco. Ok. Sei lá, um exemplo, entrar na igreja, é um local de culto, em sinal de respeito, pode eventualmente apertar o casaco. Mas depois quando se senta, desaperta, fica mais confortável. Pode desapertar, correto. O pai da noiva é entregar a noiva no altar, em sinal de respeito ao sogro, pode apertar o casaco. Aqui há alguns exemplos, mas obrigatoriedade não existe. Ok. Olha, e o botão do colete? Então, quando é de fileira única, o último nunca aperta. Quando é de trespasso, ou seja, de trespasso ou acertoado, 2 fileiras de botões, é facultativo. O último pode apertar ou não. É a pessoa que vai decidir se o quer apertar ou não. Ok. Olha, então voltando àquilo dos pés à cabeça, não tens roupa interior, tens meias e tens ainda uma coleção de sapatos. Sim, ou seja, nós já temos sapatos há algum tempo, inicialmente não trabalhávamos com a nossa marca própria, trabalhámos nesse sentido, desenvolvemos a nossa marca
e atualmente temos uma coleção de sapatos. Não são feitos por nós, ou seja, os sapatos é uma parceria que temos com fabricantes de sapatos. No entanto, todas as matérias-primas são escolhidas por nós, a modelação de sapatos e a construção do sapato. À exceção de alguns modelos de slippers que nós temos, para uso mais com smoking, todos os nossos sapatos são de montagem Goodyear. Ok, portanto, o que permite também um conforto, uma boa respiração para o dia do casamento. Sem dúvida, ou seja, a montagem Goodyear, tecnicamente é agora um pouco complexo estar aqui a explicar, claro. Mas tens uma primeira sola, um enchimento em pasta de cortiça e depois uma segunda sola. Essa montagem vai facilitar, quer que se crie ali a impressão digital do pé da pessoa, logo mais conforto, e também ao ter a pasta de cortiça vai criar um isolamento, quer frio, quer calor. De forma que sim, muito mais confortável. Fiquem mais confortáveis, claro. Até porque a ideia, e diz-me se estou errada, eu acho que aquilo que eu noto é que cada vez mais os noivos procuram um fato, e neste caso uns sapatos, que não ficam no armário depois do dia do casamento. É muito comum haver essa abordagem, ou seja, fazermos uma peça que depois possam reutilizar, e acho que faz todo sentido, ou seja, é uma pena estarmos a fazer um fato por medida que vai ser usado só uma vez. Eu sei que nas noivas é mais complicado, mas nos noivos isso é possível. Já começa a haver assim alguns. Nos noivos é possível, mesmo fazendo um fraque, porque claro que são pessoas que estão a casar e que estão numa faixa etária em que vão ter muitos casamentos de amigos, familiares, e que de repente pode haver o dress code de fraque, e eles já têm um fraque no armário. Claro, e não faz nada mal repetir, não é? Não. Portanto, muda ali um pormenor ao outro Muda e a está gravata logo completamente... é um look completamente diferente, estamos a falar de uma peça intemporal. Isto porque, mais um ponto que me parece a mim importante, é também percebermos os valores de cada cliente. Há clientes que procuram uma peça tendência, ou seja, com cores mais tendência. Há pessoas que procuram uma peça intemporal, ou seja, e tudo isso é importante de analisarmos, percebermos os valores de cada cliente. Ok. Olha, dicas, tendências, ajuda-me. Estamos aqui em início de temporada de 2023. Quais são as tendências que tu notas que estão para vir? O que é que tem mais procurado a nível de cores? Olha, o verde tem sido uma cor muito procurada no último ano e meio. Os terracotas, os beges. Portanto, já não é obrigatório ir de escuro, não é? Já fugimos um bocadinho mais daquilo que estávamos habituados a ver, que era o fato preto ou o fato azul marinho. Ora bem, certo. Ainda que eu aí gostaria de deixar a minha opinião, vale o que vale. Claro. É a minha opinião, como eu digo. Eu acho que nos homens, à diferença das senhoras, a elegância é muito diferente. Vocês, as senhoras, têm muito mais possibilidades, quer de acessórios, de cores, de arpeados, estampados, etc. Tudo. O bem vestido num homem, mais do que pela cor, passa por uma peça muito bem feita. É pelo fitting, não é? Sim, ou seja, a qualidade do fato e do tecido. É quando as pessoas o tiverem a abraçar, perceberem que estão perante uma matéria-prima que é nobre. Essa é a diferenciação. Porque num universo em que estejam 100 cavalheiros vestidos de fato azul, aquele que estiver bem vestido vai se destacar, que também está de fato azul. Sabes que fizeste uma coisa giríssima quando eu cá vim, a primeira vez que conheci o teu espaço, que foi pegar num casaco de um fato e machucaste-o todo. E ele ficou impecável. Isso é fruto da construção tradicional, aquilo que eu mencionei no início da nossa conversa. Ou seja, é uma peça que tu chegas, podes amarrotá-la toda e ela fica sempre impecável. A carina de cavalo tem isso como função, ou seja, de criar uma espécie de mola natural. Claro. Olha, diz-me, agora perdi-me aqui no que te ia perguntar. Já sei, quando vim cá também, e a nossa primeira conversa assim, fora as câmaras, falaste-me que era muito importante para ti transmitires aos teus clientes que trabalhas em verdade, não é? E porque é muito fácil quem não percebe nada de você, ou percebe muito pouco, ou não está habituado a lidar com tecidos, ser enganado. Sim. Ou seja, nós vamos sempre explicar quais é que são as especificidades de cada produto às pessoas
e todas as nossas peças levam sempre a nossa etiqueta e a etiqueta do tecido que o cliente está a comprar. Ou seja, para mim a transparência é fundamental, não só nisto, ou seja, ao longo da minha vida foi sempre assim e em tudo aquilo que eu fiz, para mim a transparência é algo que tem que estar sempre presente. Mas sabes que eu noto, à semelhança do que acontece também com alguns vestidos de noiva, e quando me chega um noivo que é vestido cá, não é preciso ele dizer-me que vem de cá. Nós há dias tivemos um cliente açoriano que veio cá, recebemos muitos açorianos, também quero agradecer, e um cliente açoriano que me disse, olha, eu vim cá porque eu não encontrei nenhum comentário bom, são todos excelentes. E eu agradeci, obviamente. Ficaste assim ele disse a babar. No final, ou seja, depois de ter feito as escolhas, depois de termos tirado medidas, etc., ele disse-me isso, ou seja, eu vim cá porque para mim não havia outra opção. Veio de propósito dos Açores. Sim, veio de propósito dos Açores, mas são muitos os que vêm dos Açores. Mais do que madeirenses, mas também recebemos alguns madeirenses, mas açorianos temos recebido. Olha, e já agora isso é bom. Como é que geres, portanto, falámos que da antecedência com que devem vir, quantas provas normalmente é que fazemos? Olha, o normal, não havendo variação de peso por parte da pessoa, é uma prova. Claro que se houver muita variação de peso entre o tirarmos medidas e a prova, às vezes podemos precisar de uma segunda prova. Ok, portanto, não é preciso muitas viagens para conseguirem ter esse fato? Não é preciso muitas viagens. Ok. Há dias até fizemos um fato em que tirámos medidas online, ou seja, a noiva mediu o noivo, fizemos uma videochamada, nós explicámos todos os passos a seguir, eu estava um bocado preocupado e deixei aqui uma margem de tempo caso a coisa corresse mal, mas correu muito bem. Então podes começar a abrir mais exceções, não é? Relógio de bolso. Sim, não, quando, Ora bem. em que circunstâncias podemos... Não vamos lá 2 relógios, não é? Ora bem, essa pergunta surge muitas vezes. O relógio de bolso, sempre, ou seja, pode levar o relógio de bolso, não existe nenhuma regra em relação a isso. Se lhe apetece levar um relógio de bolso, pode levá-lo. Os dois é que é de evitar, é um pouco excêntrico, não é? Levar um relógio de bolso e um relógio de pulso é que é de evitar. Levar escolher qual deles prefere. Algum tipo de fato ou não? Não, ora bem, o relógio de bolso é uma peça clássica, é um objeto bonito e que tem funcionalidade, porque isso sim é importante, ou seja, eu acho que isso também se tem vindo a perder, mas supostamente, ao contrário das senhoras, nos homens nunca se deve levar nenhum acessório que não tenha funcionalidade, tudo deve ser funcional. Okay? Nós podemos ir adornadas. Os próprios das peças são pensados por uma questão de funcionalidade. A origem começou assim. De forma que o relógio é um acessório bonito, não é? E que também tem a sua funcionalidade para podermos ver as horas. Sei lá, por exemplo, o travessão da gravata. Deixa de fazer sentido quando há colete. Ok. Se temos colete, não faz sentido levar travessão de gravata, precisamente por essa questão da funcionalidade. Olha, e o lencinho? O lenço de bolso sempre. Nunca se deveria usar um blazer sem ser acompanhado de um lenço no bolso. Ok. Sendo noivo, o branco é o ideal. Noutras circunstâncias, a cor que ele quiser, mas nunca tentar conjugar com a gravata. Ok. Olha, e o botonier? Ora bem, isso é o noivo que leva, e acho que sim, na lapela, pode fazê-lo, mas que seja numa dimensão adequada, ou seja, que não tenha, de repente, ali, excesso de protagonismo. Ok. Portanto, porque às tantas podemos ter o lencinho, o botonier, a gravata e pode ficar ali demasiada informação. Eu acho que se estiver nas devidas proporções, não. Ou seja, o lenço sempre, se for noivo, disse, branco, sim, e a botonier na lapela. Sempre na lapela. Pronto, é isso. Porque às vezes vemos muitos noivos que zumbas põem aquilo dentro do bolso. Está errado. Está erradíssimo. Deve ser sempre na lapela. Ok. No casaco. Muito bem. Olha, assim quase a terminar, nós estamos aqui e falamos noivos, mas a verdade é que a Alfaiataria Lusa não recebe só noivos. Não. A Alfaiataria Lusa recebe todos aqueles que procuram um fato de qualidade e feito à medida, de forma que, além dos noivos, recebemos executivos, ou seja, todo tipo de cavalheiros que precisam de fatos. Ok. Olha, assim mesmo para terminar, não sei se há alguma coisa que queiras dizer que me tenha escapado ou alguma dica para quem nos está a ouvir. Não? Não se me escolher ocorre... assim uma dicasinha para dar, um conselho para dar aos noivos, o que é que tu contavas? Quizás uma.
Escolham peças feitas em Portugal, feitas por portugueses. Contribuam para a economia portuguesa, contribuam para a criação de postos de trabalho no nosso país. Oh, Nelson, obrigada. Foi um gosto. Obrigado. Obrigado. Quanto a vocês, fiquem por aí, acompanhem os próximos episódios, porque temos muitas dicas para vos dar e muita informação para partilhar aqui no podcast da Clé.